Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 65 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 65, os 12 espias e a falta de fé. Leitura de Números 13. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulum, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o Neguebe, e subi a montanha, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e que tais são as cidades em que ele habita, se arraiais ou fortalezas, e que tal é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Subiram para o Neguebe e vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Também trouxeram romãs e figos. Chamou-se aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminhando chegaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes informações a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse-lhe: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E perante os filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Leitura de Números, capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e de ti farei gente maior e mais forte do que esta. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Os egípcios o ouvirão, porque deste povo fizeste subir com a tua força do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, de noite. Se, pois, matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não pôde meter este povo na terra que lhes prometeu com juramento, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que não tem o culpado por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: Conforme a tua palavra, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver,
como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a conta, de 20 anos para cima, os que contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. E vossos filhos pastarão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei assim a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés enviara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, viveram. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Levantaram-se, pois, pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porque pecamos. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será com vós. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, e os derrotaram até Ormá. Leitura de Lucas 20. Num daqueles dias, quando Jesus ensinava ao povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, com os anciãos, e falaram, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. Disse-lhes Jesus: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Passou então Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se por muito tempo. No tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de o espancarem, o mandaram de mãos vazias. Mandou ainda outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, o mandaram de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, ferindo-o, o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-o, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ouvindo eles esta palavra, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair
ficará reduzido a pó. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram lançar mão dele, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temeram o povo. Observando-o, subornaram uns indivíduos para se fingirem de justos, a fim de o apanharem na alguma palavra, para o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Estes lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, disse: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? De César, responderam eles. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, nada mais disseram. Chegando alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém morrer, tendo mulher, mas não deixar filhos, o irmão dele case com a viúva e suscite descendência a seu irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se com mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro casaram com ela, e assim todos os 7, que não deixaram filhos, e morreram. Depois de todos, morreu também a mulher. Pois na ressurreição, de qual deles será ela mulher? Porque os 7 casaram com ela? Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Disse-lhe um dos escribas: Mestre, respondeste bem. E não ousavam perguntar-lhe coisa alguma. Então lhes perguntou eles: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto que próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como, pois, ele é seu filho? Ouvindo-o todo o povo, Jesus disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de passear com vestes talares e amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Leitura de Jó, capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas palavras declaram a retidão do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim. Apresenta-te. Eis que perante Deus sou o que tu és. Também eu fui formado do barro. Eis que o meu terror não te espantará, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi as palavras, dizendo: Limpo estou, sem transgressão. Puro sou, e não tenho culpa. Eis que Deus procura pretexto contra mim, e me considera seu inimigo. Põe no cepo os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisto não te justifico, porque Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque não dá conta de nenhum de seus atos? Antes Deus fala uma vez e 2 vezes, e o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre ele os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Assim lhe preserva a alma da cova, e a sua vida de passar pelo fio da espada. Também na sua cama é castigado com dores, e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão,
e a sua alma a comida apetecível. Consome-se a sua carne, que não se vê, e os seus ossos, que se não viam, aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre 1000, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. A sua carne se reverdecerá mais do que na infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e com júbilo verá a sua face, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz todas estas coisas 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da cova e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, ouve-me, cala-te e falarei. Se tens palavras, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não tens, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 13, 14. 12 espias são enviados a Canaã. Voltam com um cacho de uvas enorme, confirmando que a terra é fértil, mana leite e mel. Porém, 10 espias infamam a terra, destacando os gigantes e cidades fortificadas. Calebe e Josué encorajam o povo a confiar em Deus. O povo prefere dar ouvidos ao relatório negativo, murmura contra Deus e deseja voltar ao Egito. Deus decreta que aquela geração, 20 anos para cima, morrerá no deserto, e apenas Calebe e Josué entrarão na terra. O povo tenta subir por conta própria e é derrotado. Lucas 20. Jesus ensina no templo e é questionado sobre sua autoridade. Ele responde com uma pergunta sobre João Batista. A parábola dos lavradores maus ilustra a rejeição dos profetas e do filho. Os líderes tentam enredá-lo com questões sobre tributo a César e ressurreição, saduceus. Jesus responde com sabedoria e conclui com um ensino sobre Davi, chamando o Cristo de Senhor. Adverte contra os escribas hipócritas. Jó 33. Eliú continua seu discurso, dirigindo-se diretamente a Jó. Ele afirma falar com sinceridade, sendo também formado do barro. Responde à queixa de Jó de que Deus é seu inimigo, argumentando que Deus é maior que o homem e fala de diversas maneiras, sonhos, visões, dores, para desviar o homem da cova. Ele introduz a figura de um anjo intérprete, um entre 1000, que pode anunciar ao homem o que lhe convém e servir de resgate. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a escolha entre fé e medo, espias, a rejeição do filho, parábola, e a intervenção divina para salvar, Eliú. Reflita. 1. Olhos de fé versus olhos de carne. 10 espias viram os gigantes, Calebe e Josué viram o poder de Deus. O que seus olhos têm visto diante dos desafios? Obstáculos intransponíveis ou o Deus que já prometeu a vitória? 2. O relatório da maioria. A maioria influenciou negativamente o povo. Você tem permitido que opiniões negativas ao seu redor afetem sua confiança em Deus? Ou você ousa ser como Calebe, que teve outro espírito e perseverou em seguir ao Senhor? 3. Consequências da incredulidade. Aquela geração não entrou na terra prometida. Incredulidade tem consequências sérias. Há alguma promessa de Deus que você não tem crido? Arrependa-se e clame por fé. 4. Tentando por conta própria. Após o decreto, o povo tentou subir por força e foi derrotado. Isso nos ensina que agir sem a presença de Deus é caminho seguro para o fracasso. Você tem se adiantado a Deus em alguma área? 5. O dono da vinha.
A parábola mostra a paciência e a justiça de Deus, que enviou seu Filho. Como você tem tratado o Filho de Deus? Tem dado a ele o lugar de honra em sua vida? 6. O anjo intérprete. Eliú fala de um mediador, que pode servir de resgate. Isso aponta para Jesus, nosso único mediador. Você tem buscado a Jesus como seu intercessor e resgate? 7. A sabedoria de Jesus. Jesus respondeu com sabedoria às armadilhas dos líderes. Você tem buscado sabedoria do alto para responder em situações difíceis? Peça a Deus sabedoria hoje. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.